Olá pessoal, estamos começando aqui mais um programa novo. A gente não tem nem nome ainda do programa, mas depois a gente cria, né? Eu estou aqui com três meninas elegantes, Margarete Rio, com a Débora Manhães e com a Cristina Souza, acertei? Acertou. Muito bem. E nós vamos falar hoje no primeiro programa, um programa piloto, nós vamos falar sobre constelação familiar, não é isso? Isso. Tem uma centena de discussões, de bate-papo, de controvérsias sobre o tema em si. E nós vamos tentar esclarecer para você que nos assiste, que está sempre aqui pela TV, pela Link TV, acompanhando os programas que nós fazemos, para que você tenha entendimento do que significa constelação familiar. Você não vai ficar preocupado, eu vou ficar de ladinho, você já está acostumado comigo. O importante é nós olharmos aqui para o rostinho das meninas que estão aqui com a gente. E vamos começar pela Margarete, só porque eu já conheço a Margarete, tá bom? Não tem nenhuma pretensão nisso. O que é necessariamente constelação familiar? Vocês podem falar à vontade, tá? Tá, adorei a menina, tá? Adorei ser chamada de menina. Bom, enfim, constelação familiar é uma terapia breve de um dia, tá? Que pode trabalhar vários aspectos do cliente, como o estado emocional, né? Os bloqueios, como a nível trabalho, também relacionamento. E a partir daí, você tem como colocar representantes no campo vibracional. Esses representantes é como se fossem esculturas vivas. Eles vão realmente representar o que? Uma situação familiar daquela pessoa. Quando você fala, desculpa, ou para consultar. Quando você fala, primeiro já me surpreendeu falando que era uma terapia de um dia só. Para mim era um modelo de terapia que iria pesquisar relacionamentos com pai, mãe e tal, familiares, antepassados e tudo mais ao longo do tempo. Não é isso então? Não, na verdade você faz uma entrevista com aquela pessoa, pode ser presencial, né? Ou pode simplesmente falar com essa pessoa e colocar simplesmente só no campo, sem que as pessoas, os participantes saibam exatamente do assunto. E aí, no final, que você coloca para os participantes o que foi feito ali. Então você não necessariamente, por exemplo, uma pessoa traz um problema como ontem, né, um vídeo. Eu estou com um problema com meu filho, ele não vive mais comigo e eu estou sentindo muita falta dele, ele está morando com o pai, ele não olha para mim. E isso numa entrevista, né? Quer dizer, o facilitador e o consultado. E ele colocou, então você quer o quê? O que você está querendo com a constelação? Eu quero voltar a ter uma boa relação com meu filho. A partir daí, ele pediu a ela, você levanta e escolhe nos participantes quem vai representar você, quem vai representar o seu filho e o seu marido. Então, Débora, veja se eu estou errado. É como se você criasse uma maquete onde o participante vai ver a circunstância dele de fora, é isso? Como se nós colocássemos tudo dentro de um tabuleiro de xadrez. Mais ou menos isso, porque na verdade o que a constelação faz é a representação espacial dos membros da família, desse sistema familiar. Então a gente faz ou no atendimento individual, aí nós podemos utilizar vários símbolos como bonequinhos, por exemplo, né? A gente pode trabalhar com bonecos, podemos utilizar pedras ou outro objeto, papéis no chão, âncoras de solo. E no atendimento em grupo, que foi o que a Margarete se referiu e que foi justamente quando o criador que desenvolveu as constelações familiares, o Bert Hellinger, criou, sistematizou, foi justamente com representantes, com pessoas em grupo. Então é uma terapia de grupo breve, né, com foco em solução, em resultados, porque o que acontece, Jansen? Num set terapêutico, né, seja com um psicoterapeuta que for, psicanalista ou psicólogo, como é que a gente consegue captar esse inconsciente do cliente? Através da escuta e da observação. Numa constelação, a gente consegue ir direto, descobrir o que está oculto, qual é a dinâmica oculta, inconsciente, que paira desse inconsciente coletivo daquela família. Seria quase que trazendo para o momento presente aquilo que ele deixou guardado no passado. No momento que você joga para dentro do tabuleiro, você joga todas as circunstâncias para o momento presente, para olhar todas de uma vez só. Exatamente, aquilo que não é falado. Apontar um caminho, na verdade. Aquilo que não é falado na família. Ou que vai ser falado durante muito tempo depois de muitas entrevistas com uma pessoa, é jogado imediatamente ali. No campo, porque você coloca ali, você apresenta exatamente aquilo que não foi falado.
no caso do vídeo, o pai tinha tido uma família anterior, tinha uma filha que ele nunca assumiu, e o filho dele não sabia. E só foi apresentado no campo. Entendi. Agora, Cristina, por que há tanta ideia, quando se fala de constelação familiar, por que existe tanta ideia de que é um tratamento esotérico, uma terapia esotérica e não efetivamente ligada à psicologia? Porque o próprio nome ele foi escolhido de uma forma, não vou dizer equivocada, mas de uma forma diferenciada, porque na verdade seriam representações, né, desse campo, e ele gera uma imagem, como você colocou a questão da maquete, ele gera uma imagem de solução, e a pessoa pode tirar conclusões a respeito disso. E aí constelação dá a impressão que é uma coisa da astrologia, então ficou muito ligado a isso. Então quando você fala constelação, a pessoa imediatamente associa à astrologia. Eu mesmo vi uma apresentação sobre o assunto que dava muita imagem, dava muita ideia de que era muito mais uma coisa voltada para o esoterismo do que para o campo da psicanálise, da psicologia. E logo depois eu tive isso desfeito por uns amigos, mas a sensação que eu tive foi exatamente essa. Talvez o nome não tivesse que ser tão transliterado como foi, né? Exatamente. Ter tido uma adequação maior na hora de traduzir, né? Poderia ser representação, né, que eu acho que traduz um pouco melhor, né? Você também fala qual é o outro nome? Que seria representação espacial? Não seria, você falou um outro nome, não seria representação. Um outro nome também, posicionar. Posicionamento, né, dentro do... Exato, que é uma representação, é como se você traduzisse um geneagrama, né, familiar naquele encontro ali. E o detalhe é que ela é breve para cada tema, na verdade, né? Porque senão a gente sugestiona que não vai dar conta de todos os temas. São questões. Então, aí você leva temas específicos. Então, porque a pessoa tem N número de situações na vida, né, que ela precisa constelar. Então, ela é breve para cada tema. É exatamente nesse aspecto que eu ia entrar cada agora. tema. Porque eu ia perguntar qual é o ganho de tempo que tem numa terapia usar a constelação familiar em relação ao uso do método natural, do método normal, digamos assim. Existe um método normal de você fazer entrevista e conversar com o teu paciente. Quando você constela, ganha tempo, que tempo ganha? E que ganhos são feitos a partir da constelação? Por exemplo, agora eu vou falar de uma constelação que eu fiz ontem com bonecos. Né? Quando você coloca os bonecos no tabuleiro, você pede o cliente para ele representar o pai, ele vai colocando essas figuras no tabuleiro. E aí você coloca uma solução, né? Não diz para ele que é a solução, é um boneco que representa uma solução daquele aspecto que ele trouxe, que ele quer resolver, né? Solucionar. E aí ele pegou a solução e começou o quê? Racionalizar. Isso aqui é o quê? É uma tia? É uma avó? Eu falei, não, é um boneco. Está representando e eu gostaria que você colocasse no tabuleiro. Aí ele foi lá, ele tinha colocado o boneco, que era ele, a esposa, ele pegou a solução, jogou a esposa para trás e botou a solução do lado dele. Então... Ainda bem que você não disse nomes. A gente já tem vários indicativos. Então, como a Débora Mel falou, já foi solucionado. Ele já viu a solução. O casamento dele está em crise. Está atrapalhando o quê? Está bloqueando o caminhar, fluir. Né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que começar a mudar o comportamento dele em relação àquele relacionamento. Ele começou a ver isso. Ressignificar. Não necessariamente separar, mas ressignificar. Exatamente isso. Isso empresta para o processo uma rapidez maior. Muito maior. Na solução, pelo menos, de enxergar. E numa terapia comum, você tem muitos exercícios, muitas técnicas para você chegar a uma solução. É um processo mais longo. Então, uma não invalida a outra. Entendi. Tá? Mas então eu estaria errado. É bom porque falando do ignorante eu posso perguntar o que eu quiser, né? Então eu estaria errado se dissesse que na verdade a constelação familiar é muito mais um modelo de uma anamnese mais rápida, Sim. um diagnóstico mais rápido do que um tratamento mais rápido. Sim.
muito mais Porque a partir desse diagnóstico mais rápido é que eu vou conseguir trabalhar mais direcionado, vou saber exatamente que tipo de técnicas eu vou aplicar a esse tratamento. Não é o tratamento em si, é na verdade a capacidade de eu saber mais rapidamente com quem que eu estou lidando. Isso. Ou para que caminho eu vou, não é isso? Aquilo que eu havia comentado anteriormente, né? Numa psicoterapia convencional, às vezes a gente precisa de 10 sessões para conseguir acessar um ponto importante do inconsciente desse cliente. Né? E às vezes abrindo uma constelação, você já consegue acessar imediatamente o que está oculto ali. Diagnóstico, na verdade. Sim, porque assim, quando o cliente vem contar aquela história pra gente, né, aquela dor dele, ele está usando o quê? A parte do hemisfério esquerdo do cérebro, né, que é a parte mais racional. Além do que ele resiste várias coisas, ele esconde então, várias coisas. Não é só pela escuta. Esconde muito Ele esconde isso. muita coisa. A gente tem uma escuta muito mais perceptiva quando a gente trabalha com constelação. Mas quando ele vai posicionar, sejam os bonecos nesse campo, ou seja, escolher representantes para posicionar a família dele, é a parte do hemisfério direito. Aí é que o inconsciente vem à luz. Agora, Como aconteceu com esse cliente. Exatamente, porque eu tenho um contato, você pega no participante, então tem um contato visual e sinestésico. Você passa uma energia para aquele representante. E por isso, quando ele é colocado no campo, ele vai com a sua energia. Você fala com o corpo, você fala com o toque, né? E tem mais, por exemplo, quando você faz com âncora, você faz com papéis, no caso também de um cliente, eu coloquei a palavra viciado. Ele não sabia, ele pisou na palavra, não sabia que palavra era aquela que estava embaixo, né? Estava escrito. E logo após ele tirou uma carta sistêmica, são cartas com falas sistêmicas. Quando ele virou, era viciado, e aí a carta disse assim para ele: agora eu vejo. Agora eu vejo que eu sou viciado. Porque ele não se dava conta. Ele não se dava conta que ele era viciado, que ele podia largar a bebida a qualquer momento. Olha só. Ele era resistente. Ele era resistente. Até de se enxergar como. Sim. Exato. Mas o mais difícil mas é não se quer dizer enxergar. que ainda não esteja com resistência para encarar. Então, você pode fazer, através de boneco, outras dinâmicas, para que ele chegue, entendeu? Ao resultado. Ele ainda está criando resistência. Agora, uma curiosidade que o público vai querer saber: seu sotaque de japonês vem de onde? Eu sou gaúcha. Imaginei. Mas eu já estou há 13 anos no Rio, né? Não consegui disfarçar o sotaque ainda. O leite quente ainda dói no dente da gente. O leite quente é dos paranaenses. Eu sou do Rio Grande do Sul. Não, exatamente. O Rio Grande do Sul diminui as palavras, né? Refri. Isso, refri. Mas eu tenho uma das minhas âncoras, futuramente, que é a Carla Leite, ela é do Rio Grande do Sul também. Ah, sim, porque o Rio Grande do Sul é enorme, né? Já é Rio Grande. Então havia uma identificação com ela. Cada área tem um sotaque e foi criada em específico. Santa Maria. Ah, ok. Então é bem... Eu posso falar só uma coisinha? É o seguinte, na verdade... Você que veio do Japão, não? Não. A constelação é um mix de várias técnicas, né? Porque o Bert Hellinger, ele bebeu inúmeras fontes, né? Começa com psicodrama, as esculturas familiares de Virginia Satir, os campos morfogenéticos, física quântica. Então são várias técnicas combinadas e ele chegou a algumas conclusões e estabeleceu 3 princípios básicos, que fica bem interessante para a gente entender o processo, né, da constelação, que é o pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer. E todo e qualquer tipo desses princípios, se eles forem transgredidos, vai emaranhar, que é onde dá os problemas familiares. A hierarquia, quem veio primeiro tem mais autoridade, é maior, digamos assim, se a gente for colocar na ordem menor e maior, né? E também a questão do equilíbrio, que é fundamental, o equilíbrio entre o dar e receber ou dar e tomar. Porque tomar é um pouco diferente do que receber, porque eu posso dar uma coisa e a pessoa recebe do jeito que ela quiser. Agora, quando ela toma para si mesma e ela absorve aquilo ali, processa e elabora. Agora, como é que os conflitos aparecem? Exatamente isso, porque você assume lugares que não realmente... Por exemplo, eu ia perguntar exatamente se você é filho, você não pode tomar lugar do pai. Por exemplo, num casal, o filho que fica no meio desse casal, ele está tomando partido do pai ou da mãe, ele está totalmente errado.
Eu ia perguntar exatamente agora o seguinte, se pertencimento é um direito ou é uma condição inevitável? Todo é um mundo direito pertence a algum inevitável. Inevitável. É um direito inevitável. É. É um direito E é o diferente da empresa. Todo mundo tem Na direito verdade, a você pertencer. pertence inevitavelmente a uma condição e tem o Exatamente. direito de permanecer pertencendo Perfeito. a uma condição. E os Na família sim, mas numa empresa não. Você pertence enquanto você está Ah, sim, dentro sim, daquela sim, organização. sim. Quando sai, você deixa de pertencer. Na família não existe isso. Você pertence. Vai ser sempre daquela família. Inevitavelmente. E o detalhe é que sempre que há um excluído, né, a exclusão ou não pertencimento, digamos assim, sempre vai haver um emaranhado numa outra geração. Pode não ser naquela, mas será em uma outra O geração. que é uma exclusão? Morte drástica, né? Porque a família não fala abortos, Naturais ou não, Suicídios, suicídios, pessoas com esquizofrenia, Doenças pessoas mentais. viciadas, pessoas com vícios. e que a família não fala. Então aquilo que não é dito aparece, né? Em nova geração. Até Agora, de uma certa forma, Mesmo porque então, vai pelo DNA, né? Quer dizer, morfogenética, né? Origem, né? Onde começou. então, de certa forma, o criador da terapia, qual é o nome? Bert Hellinger. Bert Hellinger. Ele, na verdade, estava entendendo o seguinte, corrijam se eu estiver errado, que inevitavelmente tudo aquilo que não é tratado, não é trazido para o tabuleiro, vai gerar um problema, ou agora ou depois. Sim. Se o que não é resolvido numa geração, Será? o que acontecer vai ser passado para uma geração seguinte. Porque é como se o sistema fosse quase que autolimpante, ele não aceita exclusões. Daí Toda eu- exclusão vai gerar uma compensação. Daí se explica o fato dele ser teólogo. Exatamente. Sim, ele foi- Existem pessoas que eu lido muito, alunos, enfim, e eles dizem claramente, falam, nossa, mas o que você está falando são princípios bíblicos, sabe? Eu falo, bem, ele era teólogo, então a base dele é filosófica, ele era filósofo, teólogo, pedagogo e psicanalista. Mas a Bíblia fala Quer dizer, dos ancestrais, né? Sim. Fala exatamente isso, né? Acho que no primeiro mandamento das coisas qual é? que são Qual é o primeiro desorganizadas mandamento? numa geração atingirão atingir- E qual é o Exatamente. primeiro mandamento, Jansen? Com promessa. Honrar pai e promessa, mãe. honrar né? pai e mãe. E é exatamente isso, que é a lei do que é da ordem. Porque o que a Cris trouxe, essas são as 3 leis sistêmicas que o Bert chamou de ordens do amor. Né? Agora- Ele codificou como leis naturais. Você acreditando nessas leis ou não, elas atuam, como a lei da gravidade. Você pode não acreditar, mas ela vai atuar, ela não julga. É. Né? Então ele codificou Você essas vai não leis do acreditar, vai continuar relacionamento. preso no chão. Isso. E a Preso no identificação, relacionamento humano. também na constelação é exatamente por amor, porque geralmente você se identifica não por raiva ou por ódio, por amor. Por amor, você, mamãe, eu vou repetir o seu comportamento. Eu não vou casar, eu vou ter a mesma doença, ou eu vou ter os mesmos problemas de financeiro. Por amor, você, mamãe. Inconsciente Né? e infantil. Inconsciente e infantil. Porque nada gera do adulto, e sim dessa criança magoada, ferida, né? E que aparece na fase adulta. Eu estou tentando identificar aqui alguma nuance de diferenças de aplicação. Vou explicar o que eu quero dizer. Dentro do conceito, exatamente a questão dos ancestrais, por exemplo, isso aplicado a uma família ocidental vai gerar efetivamente a percepção daquilo que foi atingido hoje na geração presente por conta daquilo que aconteceu nas gerações anteriores, que vem nesse emaranhado, que vem se desdobrando. Em famílias orientais, onde a relação com o antepassado é mais aberta, é mais visitada, digamos assim, porque eles têm uma honra natural aos ancestrais, Já fazem isso. essa aplicação é menor ou também acontece, mas em estágios diferentes? Na lei da ordem é menor. Sim. Porque a lei da ordem, que é a lei da hierarquia, o que ela diz, né? Essa lei que ele descobriu, que ele codificou, vamos dizer assim, porque tudo estava aí, né? Essa lei da ordem eles não transgridem, porque eles têm muita honra aos seus antepassados, aos seus pais, um respeito. Então a lei da ordem não é só um respeito também, e pela precedência, mas cada um ocupando o seu lugar. Mas também vão sofrer exatamente com isso quando Quando o for anterior transgredida, quando for é melhor do que transgredida. você e você não consegue chegar Sim, a ser Qualquer igual. transgressão vai gerar E isso. você se mata, inclusive. Toda transgressão dessas leis vai gerar um sintoma. E são 3. Essa é a da ordem, né? Mas tem a do equilíbrio entre o dar e o receber, e tem a ordem também, que é a do pertencimento. Quando houver uma exclusão, porque assim, Jansen,
No Ocidente, a gente tem mania, vamos dizer mania, de excluir aquilo que a gente julga que não está de acordo com os padrões. Então, se eu tenho um familiar que eu entendo que ele fez algo de errado, a nossa tendência é corta o galho. excluir. Isso. Então, assim, quando acontecer isso, já vai gerar uma compensação nesse sistema, vai gerar um sintoma. Ninguém pode ser excluído. Tudo que aconteceu nessa família, ela tem que ser acolhido, porque faz parte Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Sim, tem que ser você acolhido, perguntou do Japão, por exemplo, a exigência em termos de ser excelente é muito grande. O suicídio lá é muito forte. Precisa ser tão bom Então, já é quanto o mais seu coisa. ancestral. Exatamente. E eu Seu avô foi fiz essa bom, pergunta. foi excelente, porque lá Você não não está tem nem bom. perto do seu pai. O cara Isso. morre. Exato. Essas comparações também são Agora, eu terríveis. perguntei isso pelo seguinte, porque eu entendo que todo e qualquer conceito ele precisa ter um ganho, na verdade não um ganho, ele precisa ter um escopo de universalidade. Mas são leis Não naturais. pode ser uma coisa que se aplique somente a um nicho Não, social, não, um mas grupo esse qualquer. é universal. Precisa ser universal, por isso que eu fui perguntar dos Sim, orientais. Na verdade, vai Nós acontecer estamos da falando mesma de quê? forma, De pessoas, né? De gente, De gente. Porque a gente já conheceu vários movimentos, né, na Sim, história sim, sim. da humanidade que parecia uma coisa fantástica se você tirasse daquele contexto social, às vezes até nacional, e levasse para outro, não faria a menor diferença. Mas isso me parece que ele tem Sim. aplicação de todas Em as qualquer formas. cultura, são leis naturais do relacionamento humano. Foi isso que ele codificou, que ele chamou de ordens do amor. E onde há relacionamento humano tem esses Vai ter emaranhamentos, Ó, né? Vai ter nós conflito. fizemos, eu gosto muito de exemplo, nós fizemos um curso de Direito Sistêmico em Uberlândia e um caso lá de inventário, né, que 20 anos de inventário, enfim. A menina falou assim, eu não sei por que não anda o inventário. O pai, né, teve 4 filhos no primeiro casamento e por um acidente morreu 2 filhos, né, com nomes, eu não vou falar o nome aqui, né, João e Maria, né. E quando ele casou novamente, ele teve 2 filhos, aí colocou o nome João e Maria. Lambuzou todo o processo. E olha, afetou muito Da era, esse sistema. Não, mesmo porque a menina se sentia morta viva. Ela não conseguia pleitear essa herança, ela não conseguia se colocar, porque na verdade, e eu vou falar uma coisa aqui tão forte, ela via o enterro dela todos os dias. Porque ela viu o nome. Porque ela carregou um nome. Ela herdou. Ela herdou um nome. Mas não parece meio... Ela herdou o nome de 2 crianças que místico. faleceram num acidente. Mas não parece meio Então, místico? Não, é energia. Não, nós somos seres vibracionais, Jansen. Nós emitimos ondas eletromagnéticas o tempo inteiro. Isso é comprovado pela ciência. Então, o que é esse campo que a gente chama, né? O campo quântico, o campo morfogenético, que foi descoberto pelo Rupert Sheldrake, que é um cientista biólogo inglês. Quando nós emitimos ondas, essas ondas eletromagnéticas, são o quê? São os não ditos, os pensamentos, as emoções, isso vai para a atmosfera. Quando se trata de um sistema, seja ele familiar ou empresarial, isso fica neste campo, é um campo de informação que une todos esses sentimentos, emoções, essas ondas. E o que a gente atrai quando a gente emite ondas eletromagnéticas? Eu vou atrair pela frequência vibracional dessa pessoa situações para a minha vida. Por isso que a física quântica diz, eu cocrio a minha realidade. Porque eu vou atrair pessoas e situações de acordo com o que eu vibro, né? Então os eletroencefalogramas estão aí para comprovar essas ondas, né, emitidas. E o campo morfogenético nada mais é do que isso, é um campo de uma junção dessas memórias coletivas que ficam pairando essa família. E como é que isso é transmitido de geração para geração? Pela memória celular. E a epigenética já comprova isso. Então, assim, a gente não herda... completamente analfabeto, gente- pai e mãe não cuida de assim. Porque forma genética, forma e origem, né? Hoje nós podemos mudar o nosso DNA. Só com o quê? Com o nosso pensamento, com o que nós estamos passando no dia a dia, com a nossa vida, com estresse. Já acontece isso. Você pode o quê? Adquirir uma doença. Ah, não entendi isso, a gente imagina. Sim.
né? E mudanças mesmo, até de cor, mudanças bem fortes. Exatamente por toda essa forma, né? O comportamento, porque se você trabalha com a genética, você trabalha com a origem, você trabalha com o comportamento. Se tem mudança no comportamento, vai gerar o quê? Uma mudança. No seu entorno. No seu entorno também. E essa questão das vibrações são um pouco mais sérias. Física quântica. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouco mais disso no segundo bloco. Sim, A gente vai para um rápido ok. intervalo e a gente volta já, você não sai daí.